Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse essas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai e nem a mim. E eu vos digo isso para que vos lembreis de que eu disse, quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta segunda-feira, dia 26 de maio, hoje nós celebramos a memória também de São Filipe Neri, esse grande santo da igreja, presbítero, que nós poderíamos falar alguma coisa de São Filipe Neri. São Filipe Neri, ele é de uma época da Reforma Protestante. São Filipe Neri é de uma época onde ele precisou, por causa da sua fé em Jesus, por causa das perseguições que sofreu, por causa de tudo que ele teve que passar, mas ele nunca perdeu a certeza da fé em Deus e ele nunca perdeu também a sua alegria, por isso ele é também chamado o Santo da Alegria. Mas um grande místico, um grande místico que fez toda a diferença na sua época e que realmente ele não desistiu, porque ele era um homem muito cheio de Deus, muito. São Filipe Neri é aquele daquela frase, quando ele recebe o convite para ser cardeal, ele diz: eu prefiro o paraíso. E ele era dessa frase: eu prefiro o paraíso. Um homem totalmente voltado para Deus e para as coisas do alto. E isso é tão importante que, não por coincidência, mas por cair exatamente hoje, nós aqui lemos o Evangelho de São João, esse trecho que nós lemos, Jesus dizendo que quando vier o defensor, que ele vai enviar da parte do Pai, que é o Espírito da verdade, ele dará testemunho de mim e vocês também darão testemunho de mim. Ora, isso aqui significa dizer para nós, meus amigos, que a conversão, e o estar em Deus não é uma obra humana. A mudança de vida não é uma obra humana, embora nós tenhamos bastante virtudes humanas. E a virtude é o quê? É o exercício contínuo de um bom hábito. Isso é uma virtude. Então, existem virtudes humanas, sim. Existe todo um esforço da nossa parte para melhorar também. Mas veja, a conversão, a mudança de vida e o que nos faz exatamente se manter em Deus é o Espírito Santo. É uma ação sobrenatural. É uma ação sobrenatural. Não é simplesmente um trabalho humano. Por isso, boas palavras, elas são importantes, mas elas não são suficientes para mudar a vida de uma pessoa. O que muda a vida da pessoa e o que mantém essa pessoa na vida de Deus é o Espírito Santo. É uma ação sobrenatural da graça de Deus. Quantas pessoas você conhece que começaram no Espírito e resolveram terminar na carne? São Paulo diz isso a Gálatas, Ora, vocês depois de ter começado no Espírito, vai querer terminar na carne? Meus irmãos, quantos irmãos vocês conheceram que pregavam, que davam testemunho, que eram bons evangelizadores e nada daquilo foi falsidade e que retrocederam, que voltaram atrás? Quantas pessoas você conhece? Eu
No dia de ontem mesmo encontrei uma pessoa e fiquei muito triste de ver o quanto também aquela pessoa tinha voltado atrás, tinha retrogredido, né? Fez o retrocesso, fez o processo ao contrário, voltou atrás. E nosso Senhor diz que aqueles que depois de terem conhecido o seu amor, eles voltam atrás, eles se tornam piores do que bichos. Infelizmente é isso, né? Porque aonde o demônio encontra uma casa varrida e arrumada, ele vem então, ele pega mais 7 piores do que ele e ele faz uma arruaça. É assim. Então, o que muda a nossa vida de verdade? Não é o sentimentalismo, não são palavras adocicadas, não é o pensamento positivo, né, que vai mudar a nossa vida. Não. Existe, inclusive, realidades na nossa vida que, se não acontece uma ação direta de Deus na nossa vida, é impossível nós não ficarmos apegados àquilo e não sermos libertos. Veja, a palavra é muito clara em São João: se o Filho vos libertar, verdadeiramente livres sereis. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente livres sereis. Então, todos nós temos a tendência, né, para o erro, porque estamos marcados pelo pecado original. Nós temos a tendência de voltar à vida velha. Por isso, São Paulo diz: despojai-vos do homem velho. Então, todos os dias nós precisamos abrir uma gavetinha onde, se possível, tivesse um caixão e a gente olhasse, um espelho para a gente olhar a nossa cara e dizer: você está morto, homem velho. Pronto, acabou. Você está morto. Morto e enterrado. Somente que a gente fica muitas das vezes querendo mexer com a carniça. Então Jesus está dizendo: quando vier o Espírito da verdade, Ele dará testemunho de mim e vocês também darão testemunho de mim. Então, meus irmãos, a conversão e a manutenção da nossa vida em Deus é se manter na graça de Deus. É manter uma vida constante de oração. E quando é que... E veja, aqui eu preciso dizer, tudo aquilo que vai estragar dá sinal de que vai estragar. É verdade ou não é? É verdade. Né? Nada estraga da noite para o dia completamente assim, não. Primeiro dá algum sinal de que vai estragar. O primeiro grande sinal de que a nossa alma está correndo perigo e que as coisas podem dar errado é quando nós nos afastamos da comunidade. Essa é a primeira coisa. Quando nós nos afastamos da comunidade, quando nós nos afastamos especialmente dos sacramentos, então nós já estamos ali dando um passo para a queda. E claro, depois vai, né? A gente se afasta da oração, porque se você está na comunidade, pelo menos na principal e melhor de todas as orações nós estamos, que é a Santa Missa. Pelo menos ali, né? Mas quando a gente também abandona a nossa oração cotidiana, a leitura da palavra de Deus, nós vamos ficando abertos ao mundo. Nós vamos ficando abertos às sugestões do mundo, às sugestões do mundo e às sugestões do maligno. Vamos ficando abertos e, claro, não vamos fazendo a guarda do coração, que é o segredo de uma vida em Deus, quando nós não vamos, então, deixamos o nosso coração desguardado. Por isso nós precisamos de proteção no nosso coração. Por isso o soldado, quando ele vai para a guerra, ele vai com uma armadura. Para quê? Essa armadura, ela protege o quê? A parte do peito para proteger os órgãos vitais, o coração, o pulmão, né? O fígado. Está ali. A couraça está protegendo. Quando nós tiramos a couraça, essa couraça da nossa vida, nós ficamos expostos a tudo aquilo que vem de fora, a tudo aquilo que é sugestão humana e maligna. Nós ficamos então expostos. Então, primeira coisa, se afastar da comunidade e dos sacramentos. Depois,
a gente se afasta da nossa vida espiritual, da vida de oração, da vida de leitura da palavra de Deus. A palavra que liberta, a palavra que vem, porque o Salmo 118 diz, ela é uma lâmpada para os nossos passos. Ela ilumina o nosso caminho. Aquele que vive pela palavra, ele não erra o caminho, porque a palavra de Deus, ela é luz para os nossos passos, como diz o Salmo 118, maravilhosamente bem. Então, nós vamos dando amostras de que a coisa não vai bem. E, em vez da gente correr logo e pedir ajuda, não. A gente vai levando aquilo, vai levando. Quando vê, nós já estamos totalmente afastados de tudo. E, infelizmente, muitas vezes, já estamos atolados no pecado. Jesus está dizendo, só há um jeito de se manter na graça. É pelo Espírito Santo. É viver a graça de Pentecostes todos os dias. Todo dia nós precisamos pedir, venha Espírito Santo, me ajuda no dia de hoje. Ele é o Espírito da verdade. E veja, aquele que está cheio do Espírito Santo, aquele que pede o Espírito Santo, né? Ele não erra. Ele não erra. O Espírito Santo não nos deixa errar. O Espírito Santo não deixa nós errarmos o caminho, errar o nosso passo, errar a nossa caminhada. Não, ele é o nosso defensor. Palavra que São João usa no seu próprio evangelho, né? É uma palavra grega chamada paráclitos, que significa uma espécie de advogado. Então, se nós recorremos ao nosso advogado, agora você imagina, você tem um advogado que não perde causa. E quando nós recorremos ao nosso advogado, ele entra, né, com todos os recursos. E claro, esses recursos são recursos espirituais, sobrenaturais. Ele vem capacitar a nossa vida, ele vem preparar a nossa vida. Então hoje, meus irmãos, dia de São Felipe Neri, esse santo que foi cheio do Espírito Santo, que teve uma efusão do Espírito Santo que lhe quebrou as costelas, porque o seu coração estava dilatado de amor por Jesus. Era um homem que vivia completamente mergulhado no Espírito e por isso nada pôde deixar ele triste e nada pôde abalar a vida de São Felipe Neri, porque ele confiava em Deus. Vamos pedir hoje também, né, que a gente viva pelo Espírito Santo e somente Ele vai conservar o fervor, o amor por Jesus Cristo, por sua igreja e o amor, acima de tudo, pelas coisas do alto. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.